Boa noite, querida audiência, colegas. Estamos aqui, eu sou o professor Paulo, do Método Poli. Estamos aqui para fortalecer a natação de bebês e infantil, que é a nossa paixão. Queria dizer a todos que nós estamos na semana de abertura da venda do curso do Método Poli. É uma capacitação que é um curso que qualifica profissionais a trabalharem com bebês e crianças, né, com a natação. A gente procura sempre estruturar, trabalhar com segurança e principalmente rentável para que o profissional tenha uma boa condição em cima do nosso trabalho. Esse projeto das lives na terça-feira tem surgido diversos temas. E dentro desses temas eu convidei algumas, há um tempo atrás, a nossa audiência a sugerir assuntos. A pergunta é, se nós fôssemos tomar um café, se pudéssemos tomar um café, qual o assunto, qual a pergunta sobre natação que você gostaria de conversar comigo? E nós já tivemos duas lives que saíram exatamente da audiência aqui, que sugeriram temas. E numa dessas sugestões foi da Michele, que infelizmente ela teve um problema e não vai poder participar com a gente aqui. Mas a Michele teve e perguntou sobre a avaliação. Ela queria conversar comigo sobre avaliação. E eu achei que era um tema tão importante que nós deveríamos ter uma live inteira para conversar sobre este assunto. E a avaliação, ela é constante, a observação, ela é constante. E eu, pensando como é que eu ia abordar o tema da avaliação, eu resolvi chamar uma das pessoas que eu mais admiro na nossa profissão. Ela é autora desse livro fantástico, Josiane Machado Bueno. Eu sou muito fã, Josiane. Espero que tu já esteja ouvindo e eu vou te chamar agora. Cadê a Josiane? Josiane Machado está aqui. A pessoa que vai me acompanhar hoje foi a pessoa... Josiane, eu tenho surpresas para ti. Tenho surpresas. Oi, meu querido. Bem-vinda. Obrigada por vocês estarem aqui, por você ter me convidado. Eu estou muito honrada, muito emocionada, para falar a verdade. Ai, Porque... Josiane, tu não fala assim, porque quem tem que estar emocionado aqui sou eu. Aquela vontade de te dar aquele abraço. Josiane, eu vou começar acabando contigo. Ah, meu Deus do céu! Ou começo acabando contigo ou começo pelo teu currículo? Olha o livro que eu tenho em mãos. Ah, meu Deus! Eu tenho esse livro em mãos, uma bíblia para o profissional que vai trabalhar com crianças. E aqui tem ó, mestre em educação psicomotora, mestre em educação, psicomotrista titular da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, especialização em exercício e saúde, especialização em educação especial, especialização em psicomotricidade didata e formadora de psicomotricidade aquática, que é o nosso foco aqui, hein? Graduação em educação física, professora universitária, coordenadora de formação em psicomotricidade, acadêmica, fundadora da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, uma honra ser teu colega nessa. Nós, né? E proprietário do Centro Água e Vida, em Curitiba, no Paraná. E, agora eu vou continuar o teu currículo, a pessoa que ministrou o primeiro curso que eu fiz de natação de bebês em Florianópolis. Eu tenho a apostila, curso de natação de bebês, 31 de março a 2 de abril de 1989. Eu estava ministrando curso de natação
e eu estava lá como Nossa, aprendiz. me assustei agora, porque nem eu tenho esse material. Eu tenho, e tenho marcado coisas para te perguntar dele. Muito bom, muito bom. Josia, tudo isso é para dizer um prazer te receber aqui. Por favor, faz aí as tuas considerações iniciais. Meu querido, o que mais eu vou te dizer? Que eu estou muito honrada sempre que a gente vem falar, é sempre, primeiro, um nervoso, né? Então, a gente se prepara, a mão suando, isso não vai mudar nunca, né? E a outra mais porque estar com você já me emociona muito, porque eu sei e te acompanho desde que eu te conheci, você para mim já fez a diferença, né? Porque existem pessoas que aparecem na vida da gente e nunca mais se afastam. E ao mesmo tempo a gente vai aprendendo a conhecer, né? Então, é, eu não quero ficar me apresentando, eu quero mais hoje poder dizer, olha, eu realmente vou dar o meu melhor, eu estou aí nesse tempo empenhada e sigo. Eu prefiro falar de hoje, o quanto eu ainda acredito nessa natação de bebês, o quanto eu acho que eu posso contribuir com essa experiência que eu, né, fui trilhando, mas o quanto eu ainda tenho que aprender. Então, eu acho que é isso. Josia, Né? em 89, tá? Tu escrevias assim sobre a atuação do professor de natação de bebês infantil. Eu me preparei, tu visse? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mais do que eu imaginei. Tu, disse- Você, tu escrevias em 89 que programas sem rigidez de forma a não inibir a relação pais-filhos. Tu sugeria um programa de natação sem uma rigidez, tá? E de forma a não inibir a relação dos pais com os filhos e total liberdade para que eles criem brincadeiras estimulantes. meu Deus, já era, né? Já era o tema da psicomotricidade aí, né? E, e, e tu falava em ficha de rendimento, constante avaliação, que o professor deveria fazer uma constante avaliação. Então, eu já começo te perguntando, para falar em avaliação, e tendo isso como em 89 tu já se preocupava com isso, tá? E outra, na segunda parte da apostila, tá? Meu Tu Deus do coloca céu. uma sugestão de plano de ensino, tá? Em que a primeira fase é a adaptação e tu tem uma sequência e que no final a criança recebe um diploma, de uma certa forma é uma avaliação, ou são temas, sequências pedagógicas. Então, em cima dessa tua experiência, por que avaliar? Tá. Então, primeiro eu vou te falar desse material, que eu não tenho esse material, mas eu lembro perfeitamente dele, porque eu me lembro onde eu estava em 89, né? Eu era coordenadora já da Amaral, né? Eu era coordenadora da piscina de bebês. E nessa década de 80, a realidade que a gente tinha é que numa piscina só, a gente tinha 300 bebês. Só bebês. Então, foi uma realidade muito diferenciada que eu pude, vamos dizer assim, coordenar, né? Na realidade, quem era eu, né? Nessa fase, eu era ainda uma aprendiz de muita coisa, mas essa questão que você fala da rigidez, sempre minha maior preocupação, e hoje eu não chamo, acho que mais nem de avaliação, eu acho que a gente, quando fala de natação infantil e natação de bebês, para mim a gente tem que falar de mapeamento, né? Então, apesar de eu acreditar, acho que nem é só, vamos dizer, para mim, o processo avaliativo hoje ele precisa ser um pouco mais generoso sobre quem é avaliado, né? Eu sempre acreditei realmente nisso e estou muito emocionada com o que você leu aí, porque nem eu mais sabia que tinha escrito isso, né? Mas no sentido de que um instrumento de avaliação, ele tem a função
de muito mais ajudar a mapear você para onde essa criança está e para onde ela pode estar ou chegar. E de que maneira você, como professor, e por isso eu falava da atuação do professor, vai atuar no meio desse processo, né? Na realidade, a avaliação ela tem que ser uma ferramenta de ajuda para que quem se comunica com essa criança e com esse bebê saiba como construir a evolução dela e não o julgamento dela, né? E a avaliação tem uma marca, porque ele vem da psicologia, e da psicologia vem da medicina, então o foco e a psicomotricidade por onde eu caminhei também não foi diferente. Os processos avaliativos, eles traziam marcas como o certo e o errado, né? Como uma questão que é muito mais... e que não é verdadeira, né? Na realidade, o processo, sobretudo de uma criança em desenvolvimento, que você não está falando de uma criança de risco, porque daí a gente muda, quando a criança está em situação de risco, a gente faz um processo avaliativo com vamos dizer, critérios um pouquinho mais... vamos dizer assim, de aferição desse acompanhamento um pouquinho mais enraizados e um pouquinho mais profundo. A gente não pode se omitir tomar uma disso. decisão, né? Uma decisão diagnóstica. Isso. Porque eu gostei muito do que tu disseste, de ser mais generoso com o avaliado. Eu achei lindo isso, José. Isso. Isso eu falava lá em 89, né? E eu continuo pensando nisso, né? Minha memória não é muito boa, por isso que eu guardo os papéis. Meu Deus do céu, nem eu tenho essa memória. Mas veja, o que na realidade quando você me trouxe para falar desse tema e falar da atualidade, de lá para cá eu caminhei bastante em relação a processos avaliativos. E vou te confessar uma coisa que eu nunca passei em live, nunca contei em público para ninguém, né? Desde esse tempo que eu comecei a montar esses instrumentos, e na realidade, quando eu apresentei isso em 89, ele tinha sido modificado em 84, na realidade. Eu fiz a minha primeira ousadia de instrumento interno dentro da Escola de Natação Amaral, né? Que foi aonde eu, na realidade, estava já que assumia ali a parte de coordenação. Eu sempre acreditei no processo do desenvolvimento da criança, né? E aí, a partir dessa caminhada, eu vou te falar que eu produzi muito e estudei muito sobre avaliação. E eu tenho muitos instrumentos, inclusive, que estão em andamento. Alguns deles estão há 18, 19 anos em andamento, porque um deles, em especial, eu venho passando por um processo para fidelizar um instrumento e, na realidade, validá-lo para daí ele ser estandartizado. A minha intenção é estandartizar. E quando você, na realidade, entra nas normas técnicas de uma estandartização de um processo avaliativo, você bate de frente com toda essa cientificidade que muitas vezes traz uma marca muito pesada no processo avaliativo. O que eu vejo, Josiane, que eu fiz mestrado, né? Então, tu também tem que, quando tu vai para essa linha mais acadêmica, essa validação se dá importante. Mas a maioria dos nossos colegas que estão aqui, eles têm escolas, a Eliane, a Ana, vários aqui estão aqui, que são nossos colegas, eles têm seus processos de avaliação, né? Talvez não seja validado, mas é uma forma de observar a criança. Sem sombra de dúvida. Eu, quando falo dessa estandartização, eu só quis contar da minha caminhada que nunca larguei da avaliação. Mas eu acho importante, José, porque nem todas as pessoas têm esse viés acadêmico que tu tens, e nós precisamos de pessoas como tu exatamente para nos dar um suporte. Esse é validado. Tu pode fazer uma adaptação daquele, mas tu tem um norte do que é válido, do que realmente se propõe e que ele mede aquilo que se propõe. Essa é a ideia da validação. Isso. Porque senão daqui a pouco eu estou avaliando a banana querendo dizer que é maçã. Exatamente. Outra coisa, mas eu acho que a gente não pode perder essa doçura, né? Você não pode julgar o avaliado, né? Eu penso que a minha teimosia acadêmica é me tornar sempre da prática.
Eu acho que eu sou muito resistente e não ser. Eu me sinto muito orgulhosa com o meu processo acadêmico, senão eu não estudaria como eu estudo até hoje. Mas eu acho que o que mais me orgulha é exatamente isso, de você ter um pouco de ousadia para que você possa realmente construir um instrumento. Então, quando você diz isso, e sobretudo no campo da natação infantil, a gente não tem muitas referências nacionais, sobretudo. Hoje a gente já tem algumas marcas internacionais e a gente, todas elas, sem sombra de dúvidas, elas vêm, vamos dizer, mapeadas do elemento solo, não o elemento água, né? Os instrumentos... Deixa eu te fazer uma... Você concorda Pelo comigo? que eu entendi, eu te perguntei por que avaliar, é como utilizar o processo para ajudar a criança em desenvolvimento. Exatamente. Principalmente isso. Continua. Principalmente no campo da natação infantil, né? Isso, a gente, a partir do momento que a natação é meio, né? Se a natação é meio, você tem que partir da compreensão que você faz parte desse meio que essa criança, ela nos presenteia com a vida dela, né? É ela que nos presenteia, não nós que temos que chegar lá e julgá-la. Então, o processo avaliativo, ele tem que ser, como eu falei, para mim, de mapeamento e de acompanhamento, né? Perfeito. Tu coloca no teu livro aqui, Psicomotricidade, Teoria e Prática, tá? É importante considerar todo o processo avaliativo em 3 etapas. Coleta de informação, análise de dados, interpretação dos dados. E eu vou acrescentar. Tá? Diga, vai lá. O que fazer com os dados tem que estar linkado à avaliação. Tu avalia exatamente o que nós estávamos dizendo. Tu avalia algo para propor uma ação pedagógica. Exatamente. Para tu propor uma vivência, para tu propor um destino. Isso. Então, eu acho que se a gente entender para os nossos colegas que nós temos que coletar informação, fazer uma análise desse dado e interpretar o resultado para aí desenvolver uma ação pedagógica. Por isso que eu fico muitas vezes, José, perdido no que eu vou avaliar, porque daqui a um pouco eu tenho aqui nas mãos, tá? Vitor da Fonseca. Sim. Né? Em que é uma avaliação, ele vai bem para a psicomotricidade, os fatores psicomotores, mas não é aquático. Isso. Aí eu pego a Vera Matos, que tem avaliação de desenvolvimento no primeiro ano de vida, onde ela tem vários itens, que se a criança apresenta ou não, também é em seco. E aí, quando a gente vai para a água, tu tem o Langerdorf, que tem algumas colocações referente à competência aquática. Competência aquática. O Moreno apresenta questões também de competência aquática. Agora, eu estou muito curioso e eu queria que realmente tu explorasse como eu vou completar essas 2 áreas que nos fascinam. Eu tenho certeza que te fascina também pela minha leitura que eu faço do teu trabalho, que é a psicomotricidade e a natação. Como é que eu consigo avaliar as 2 coisas juntos? Então, aí eu vou te dizer uma coisa que vai parecer que é um pouco bairrismo, né? Porque eu acabei sendo uma estudiosa disso. Eu não entendo que na natação a gente vai encontrar isso. Eu não entendo que a gente vai encontrar isso no processo da psicomotricidade, mas eu entendo que hoje a gente já tem algumas coisas na psicomotricidade aquática, que é diferente. Daí você vai dizer, José, mas aí complica, né? Complica um pouquinho aqui que eu estou querendo dizer. É um pouco científico. Mas eu vou tentar ser simples com as pessoas para tentar mostrar que quando eu falo em psicomotricidade aquática, eu não pego 2 coisas, uma aqui e outra ali. É uma coisa só, que é o processo da pessoa, onde ela é a excelência e o que ela vive dentro d'água, ela carrega para fora. E não o contrário. O que existe de fora, a gente põe lá dentro. É bem diferente, porque quem entra na água é a criança.
Então, é para ela que nós vamos ter que olhar nesse meio de ação mais global. Como a psicomotricidade, ela trabalha com o sujeito nas relações com o espaço, com o objeto, com o outro e consigo mesmo nas relações, a psicomotricidade aquática trabalha com a estimulação dessas potencialidades usando a água como meio de ação. Isso é diferente. Já essa é a primeira questão. Então, eu não vou poder olhar para essa criança separada da realidade que ela está vivendo ali. Se essa é uma criança que está entrando com os pais, a forma de avaliar é uma, porque a relação é uma. Se essa criança está entrando com o professor e numa turminha, tá me ouvindo bem? Tô. Com uma turminha, vai ser um outro tipo de abordagem. Porque, na realidade, a gente vai estar olhando para o processo não só dela, mas de como ela se relaciona. Né? Então, quando você pergunta, mas como junta isso? Eu penso que dentro do trabalho com a psicomotricidade aquática, eu tenho encontrado o caminho mais próximo para fazer esse mapeamento. Mas antes de eu falar dele, eu quero dizer uma coisa que todas as avaliações que todas as pessoas fizerem nas suas escolas, para chegar numa forma de dizer, bom, o que eu faço na prática pedagógica, sem rigidez, ensinando a criança a brincar, fazendo ela deslocar de um lado para o outro, fazendo ela chegar num ponto e ela tenha segurança nesse meio, ou descobrindo que ela tem um movimento mais rápido ou um movimento mais tranquilo, porque ela é uma criança mais tranquila. Todas essas brincadeiras que eu enxergo isso, elas têm que estar contempladas na sua forma de olhar para essa avaliação. Por isso eu falo de mapeamento. E aí eu vou cair na primeira coisa que a gente não erra, porque nenhuma avaliação no planeta vai estar boa se a gente não respeitar essa, seja na água, no ar, na terra, onde quer que seja. A individualidade. Não, a gente respeitar, mas tem a ver com individualidade. A gente respeitar as escalas de desenvolvimento. Então, se você não quer errar na sua prática pedagógica e quer que a sua prática pedagógica seja vista aos olhos do respeito dessa criança, a gente precisa linkar essa sua avaliação, esse seu mapeamento, o nome que você quiser ali dar. Observação. A sua observação. Porque tem professores que não têm escrito, mas fazem uma observação. Sim. Agora, se ele não anota e se ele não faz um comparativo com uma escala de desenvolvimento, ele não sabe para onde ele quer chegar com aquilo. Porque a escala, ela mapeia não só o momento, mas o que está por vir. Porque a criança, ela está em evolução. E o que ela vive é muito das condições que ela tem, que vão se tornar também competências aquáticas. Nós não somos seres aquáticos. Então, como o próprio Languedof fala, a gente tem competências. As competências são uma consequência da competência do desenvolvimento infantil. Eu não consigo conceber uma avaliação dentro da natação infantil que não respeite isso, porque você vai estar avaliando padrões de movimento sem respeitar o esquema de ação que essa criança está produzindo. Porque o movimento em si é um resultado que você pode interpretar como bom ou ruim, se você só fizer um isolamento, mas se você olha aquilo num contexto, ele te dá, na interpretação, na análise desses dados, uma riqueza de informações que muitas vezes um mergulho, ele está muito mais relacionado a uma inibição. Uma dificuldade de mergulhar está muito mais relacionada a uma inibição do que propriamente uma competência, às vezes, que é da parte aquática. Uma criança inibida, ela tem muito mais dificuldade de viver experiências, por exemplo. O professor, eu vou pegar lá a ponta da prática. E o professor que tem esse entendimento, Josiane, ele vai entender que não é simplesmente uma sequência pedagógica. Isso.
Porque se tu pegar simplesmente a sequência pedagógica, é um passo por vez. E, na verdade, as interações psicológicas que estão acontecendo, a demonstração de afeto ou de medo em que ela faz com a água, vai interferir nessa sequência. E o professor que tem um entendimento, claro que é importante tu ter a sequência pedagógica, mas também é importante tu ter esse olhar na criança, porque ela pode estar expressando outra coisa que não seja a não competência. Isso. E aí você vai tocar num assunto que eu vou engatar, que quando a gente fala em avaliação, e eu não vou perder o fio da meada da avaliação, e você fala em competência, e você fala daí em sequência pedagógica, o professor que pega uma avaliação, por exemplo, um recém-formado, é muito comum isso, se ele chega numa instituição que ela tem uma estrutura e ela tem um mapeamento de onde a gente quer chegar naqueles níveis, é muito comum hoje em dia a gente está vivendo uma outra realidade, mas até então a gente tinha turmas maiores em que você às vezes trabalha com diferentes níveis numa mesma turma, ou às vezes tenta dividir as turmas num nível mais avançado, num nível mais iniciante, mais alguma coisa assim, certo? Se o professor que é iniciante, ele parte do princípio da avaliação, ele vai seguir a sequência pedagógica da competência da natação sem respeitar quem está fazendo, né? Que é a criança. Porque ele não tem o repertório que vai permitir, como a Bibi está falando ali, a espontaneidade, que é onde a criança vai revelar o que você falou expressão. Né? A psicomotricidade aquática ela vai trazer para o benefício da natação infantil, para mim, essa questão. Enxergar a expressividade. E o que é essa expressividade motora, na realidade? A expressividade é a forma com que essa criança se manifesta no prazer de ser ela mesma. A Bibi completou com a intenção da própria criança. Isso, de construir, mas a intenção dela ser ela mesma, de construir sua própria autonomia, de escolher a hora que ela vai mergulhar, de escolher a hora que ela vai voltar, de permitir que ela descubra os movimentos e que conheça o mundo. Quando a gente permite isso, a gente está falando de expressividade psicomotora. Mas, José, a única forma dela ter isso é ela se sentir segura. Porque a criança que não está segura, que seja por um medo da água ou um medo do ambiente, ela vai se inibir. Isso. E ela só vai conseguir demonstrar essa espontaneidade, ela só vai conseguir demonstrar se ela perceber no meio um meio acolhedor, um meio seguro. Né? Eu acho que a palavra segurança é em amplitude, eu não estou falando em segurança aquática. Isso mesmo. Sentido, ela se sentir segura. Eu acho que nesse sentido, nós como professores, devemos trabalhar com o objetivo de criar estabilidade na criança para ela poder gerar a espontaneidade dela. Sem sombra de dúvida. E isso que você está falando, pensando no processo de avaliação e amarrando essas questões, né, da expressividade... Eu tento fugir, mas tu volta sempre para a avaliação. Mas tem que puxar, né? Não é isso que você me pediu para eu falar? Né? Mas é porque, assim, na hora que você traz essa questão da segurança, o que eu queria falar é que nesse material que você disse assim, nossa, José, em 89, nesse curso, você falava que era importante a atuação do professor. A gente só consegue dar essa segurança, é isso que eu queria chegar. A gente só consegue dar essa segurança se esse professor, ele estiver preparado para fazer esse olhar, né? Porque senão ele não vai dar a segurança. Ele mesmo não consegue permitir que essa expressividade se revele. Ele não vai entender, por exemplo, a criança ficar pulando lá, por exemplo, numa superfície rasa e ficar saltando como uma necessidade de autoafirmação dessa criança, porque ela está descobrindo, na realidade, as diferentes nuances. Em cada pulo que ela dá, ela está fazendo de um jeito diferente. E o professor que só olha para a natação, ele vai entender de dizer assim, não, mas agora é hora de fazer isso, agora nós vamos fazer essa atividade. Não quer dizer que você não vá propiciar situações de prática pedagógica. Falar em prática pedagógica é outra história, né? Por isso que eu estou separando aqui. Porque quando a gente fala em avaliação,
a gente tem que cuidar com esse julgamento. Por isso, quando você trouxe as 3 palavras, coleta, análise e interpretação, eu acho que é o foco na interpretação que, para mim, hoje é o ponto de uma boa avaliação aquática, né? Então, esse processo, para mim, tem que passar por a gente olhar os elementos de adaptação ao meio, não tem como negar, porque não é o meio comum ao ser humano, né? Então, a gente tem questões que precisam, assim como a gente também tem questões sociais, a gente tem que aprender aqui na sociedade ocidental do jeito que a gente vive, que a gente tem que fazer as nossas necessidades num banheiro, certo? A mesma coisa a gente tem que ensinar para a criança que esse meio, ela tem que aprender certos mecanismos de respiração, de flutuação, de segurança aquática, e assim, de rotação, e uma série de elementos da adaptação que eles têm que acontecer. Mas pode ser num elemento de descoberta. Então, quando você fala de sequência pedagógica e avaliação, as 2 coisas, para mim, têm que acontecer. E a gente tem que vibrar com as conquistas. Por isso, a interpretação é importante. E tu falaste da respiração, Josiane. A respiração, para mim, ela está linkada a tudo. Desde a questão da forma com que a criança se expressa, a criança com medo tem um tipo de respiração, Sim. a criança mais tranquila tem outro tipo de respiração, ao mesmo tempo que é o que torna a natação um risco, um medo, é a impossibilidade de respirar, Sim. é o afogamento. Sim. Então, eu acho que o controle da respiração, o professor consegue manejar e observar na criança a respiração, e aí propor atividades em que ela desenvolva a apneia, o controle respiratório. Eu não sei se seria um ponto para começar a falar especificamente do que avaliar nisso. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu concordo com você e ao mesmo tempo vou colocar um pouquinho de pimentinha nessa tua leitura. Por que eu estou trazendo isso? Pelos estudos que eu venho fazendo, eu até vou dizer para você que isso que você está trazendo tem muito a ver, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje, inclusive, crianças que estão muito mais carentes com relação à ansiedade, medos e tal. Inclusive, eu estou fazendo um curso, estou ministrando um curso agora de 3 semanas falando disso, inclusive, sobre emoções, sobre essas questões. Mas falando da respiração, a respiração ela tem, na realidade, uma base que é subcortical, né? Então, ela é inconsciente. A gente não tem controle, ela não é só regulada pelo sistema nervoso central, né? Ela também, o nosso sistema nervoso periférico funciona em cima da respiração também, né? E o que, além disso, e tem uma parte que é cortical, que é a gente que rege, né? Só que a respiração, por ela passar por essa base subcortical, além dela servir para a nossa sobrevivência, e por isso ela passa por todos esses mecanismos de nosso sistema, e se a gente fosse entrar aqui, você é especialista nisso, de falar aí de Lúria, né? Mas se a gente fosse entrar aí na base da respiração, quando ela toca nessa base subcortical, ela também toca nos mecanismos mais primitivos do ser humano. E são esses mecanismos em desenvolvimento na fase do bebê e da criança, que é o que eu queria chegar, que a gente tem a possibilidade que a gente chama de emoção, né? A partir do momento que a gente reverta essa situação e consegue interpretar... Josiane, deixa eu te interromper, desculpa. Mas quando eu fiz o trabalho do Aichi, técnica de relaxamento aquático, ele está muito, muito dentro da respiração. E ele coloca o Junkono, que foi o criador do técnico, ele coloca como a respiração é a ponte entre a mente e o corpo, porque é a única função que tu não consegue controlar, mas consegue. Tu consegue aumentar um pouco a apneia, aumentar a respiração. E ela seria a ponte entre o simpático e o parasimpático. Isso. É o que teria tanto a emoção quanto a razão. É ela que faz esse equilíbrio. Então, ela é muito importante de ser observado, porque a gente não consegue controlar 100%. Não. E a outra coisa, agora você imagine isso num processo, falando em criança, né? A gente está falando de uma criança que ainda não tem isso constituído, ela ainda está com essa neuroplasticidade em desenvolvimento, ela é dependente do meio que a estimule,
E a gente está ali para julgar? Não, a gente precisa ajudar que essas manifestações favoreçam a sua expressividade. Então, uma avaliação, para mim, a avaliação que a escola, qualquer academia, qualquer escola de natação possa fazer, por isso eu repito tanto isso, para mim ela não pode sair da psicomotricidade aquática por conta dos mecanismos das etapas da ambientação do meio líquido, né? Sobretudo a ambientação. Então, quando você fala assim, puxa, ela é a única que a gente controla, a gente só vai controlar, e sobretudo, por exemplo, o bebê, quando ele se sente confiante e feliz. Se a gente deixa uma criança ela descobrir esses movimentos, ela aprende a respirar muito melhor do que quando a gente, de fora para dentro, tenta incutir experiências que, para ela, chegar a fazer as conexões de que aquele movimento de expiração e inspiração permite que a água seja bloqueada e o controle da glote, a questão de todas as etapas, né? A apneia e tal, e daí a expiração, eu falei de 2, mas é 3, né? No mínimo 3. A gente, se você permite com a liberdade das descobertas, e você controla todos esses mecanismos que você não controla pelas vias conscientes, você vai ter mais habilidade do controle da respiração do que se você fizesse isso de forma dirigida. Então, esse é uma forma que quando você vai julgar, então vamos chegar lá agora na ponta. Bom, e eu vou avaliar que se essa criança ela está bem na respiração. Qual é o teu instrumento? Ah, se ela vai assoprar na água. Isso não vai te dar garantias que ela vai conseguir. Porque os mecanismos de toda essa descoberta entra antes da respiração, que é a base sensorial. Se você não enxergar de que maneira ele está organizando essas ansiedades, como é que ele está sentindo essa água penetrando na boca, penetrando nos orifícios. Quer dizer, você não trabalhar com essas adaptações, que Kurt Wilke já falava disso, né? A gente não vai conseguir que essa criança, na avaliação e no instrumento de avaliação, chegue num resultado de rendimento. Então, assim, em 1989 eu usei o nome ficha de rendimento e hoje eu jamais usaria. Hoje por isso que eu entrei falando, é mapeamento. Mas em 89, nesse material, eu dizia lá no meio que era uma ficha de rendimento, mas no sentido de dizer, essa criança entrou aqui e ela está onde? Como um processo de evolução e não como um mapa de bons resultados. Mas nós viemos dessas correntes, né? As crianças e os livros que eu estudei pela primeira vez na natação de bebês falavam em ensine seu bebê a nadar em 7 dias. Eu estou traduzindo, né? Virginia Hunt Newman, né? Então... Sem falar de alguns que diziam que faziam nadar na primeira experiência. Andavam para trás, mergulhava a criança vinha na esteira e dizia que saía nadando. E o pior é que aparecia no Fantástico, né? Eu vi ali que a Bibi está falando que ela gosta do termo observação. Posso botar o bedelho ali? Né? Claro, eu óbvio. Concordo, eu acho que o termo observação ele é um processo do mapeamento, mas a gente tem que entender a observação, porque a observação ela precisa ser trabalhado isso, né? Para mim, para a gente conseguir observar direito, a gente só vai conseguir observar bem se a gente consegue ser observado, ou seja, a gente se observa. Porque quando você observa a pessoa e não se observa na relação, você corre o risco de ter uma visão projetada, né? Então, o processo de observação, para mim, quando a gente chega no mapeamento, e para mim, quem avalia precisa também passar por supervisão e ser avaliado. Eu não consigo. Esse era um outro tema. Uma outra questão que eu ia te perguntar é a importância da prática da observação. Porque senão daqui a pouco tu não identifica essas nuances que tu está falando da respiração. Só para voltar, que me veio na cabeça da respiração, quando tu pede para uma pessoa controlar a respiração, ela começa a se concentrar só na respiração e esquece o resto. E quando tu deixa ela ao natural, ela sincroniza com o movimento.
Então, isso. os exercícios que se fazem respiratórios, muitas vezes eles estão tirando e separando uma coisa inseparável, quase. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, no exemplo respiração, a gente conseguiu, né? Teria que ter 3 lives para a gente falando de cada um dos mecanismos. Mas vamos né? lá, vamos seguir. Tu né? estava Mas falando de observação e nós estávamos falando da importância da qualificação da pessoa que vai fazer a observação. isso, Acho que era para porque esse lado que a gente iria. Isso, porque na realidade, quando a pessoa avalia, quando a pessoa está ali num processo de mapeador, ele também tem que ser. Eu não entendo isso de fora para dentro. A pessoa ficar de fora fazendo anotações. Ela tem que ter um envolvimento, sobretudo, você falou das primárias, né? A respiração é a primária. Se você não sintoniza com a criança no jeito que ela pulsa, né? Porque no meio dessa respiração vai vir todos os processos que vêm do desenvolvimento. Se a gente vai falar lá de bebê, você perguntou como a gente faria isso, né? Um lado, você olha os aspectos que, para mim, tem uma base psicomotora, que desencadeiam o ato motor, né? Para mim, as bases psicomotoras, elas estão inseridas no meio do processo do movimento. O movimento, na realidade, ele faz parte, mas ele não é o foco central. O foco central é o sujeito como um todo, então a gente não pode perder isso. E aí, do outro lado, você vai trabalhar com o meio onde ela está se relacionando. Então, quando você avalia, vocês têm que estar envolvido no processo. Então, eu só consigo enxergar uma boa avaliação quando a gente consegue ver a cena acontecendo. Aí eu defendo demais. Hoje em dia a gente tem as tecnologias a nosso favor, a filmagem. E a filmagem da situação natural. Eu sou de uma base bioecológica, né? Então, eu falo de fenômenos naturais. Eu não falo de fenômenos implantados, experimentais. Não é a minha abordagem é qualitativa e mais que qualitativa, já que eu estou falando em avaliação, ela é histórico-cultural. Porque você não vai poder nem ficar só no primeiro ciclo, que é na qualidade daquela situação. Você tem que entender o contexto, a situação e o contexto que aquilo está acontecendo. Porque se você nunca colocou a câmera e você coloca para filmar, já mudou o contexto também, né? E todo o processo não vai funcionar. Então, mas hoje em dia eu acho que as crianças estão bem acostumadas com essa coisa da câmera estar tá ali, né? eu acho que melhorou muito. Eu Agora, tô... eu acho que a gente está ensinando eles a não se incomodar com a câmera. Porque... deixa eu fazer uma propaganda aqui. Nós temos o canal do YouTube do Método Poli e lá tem um projeto que se chama Aulas Comentadas. E eu faço exatamente isso. Eu filmo a aula inteira e depois eu vou para o computador, faço um zoom comigo mesmo, analisando a aula, e eu fico comentando as abordagens que a gente faz durante a aula. Então, fica uma sugestão aqui para os colegas de fazer essa observação dessas aulas lá no YouTube, entrar no nosso canal do YouTube. Mas o que eu queria dizer, José, é que a primeira vez que eu botei a câmera, os pais se sentiram intimidados, outros não, alguns sim, outros não. Eu sempre peço autorização, mas sempre gera. E na segunda vez que tu tá lá, eles já nem olham. Eu digo, olha, eu tô filmando, tá, beleza. Tu acaba tendo mais a gente tá falando da espontaneidade, mesmo através da avaliação. Então, qual é tu acha que a observação tem que ser constante, mas a periodicidade dessa avaliação, ou dessa filmagem, dessa análise, qual é que seria? Eu não me preocuparia com as filmagens. Eu acho que quanto mais você tiver, é difícil a gente se rever, mas eu acho que instrumentos são para a gente poder, na realidade, fazer pesquisa e fazer ciência, né? Então, dentro da minha instituição, o pai que entra, ele já assina. Se ele aceita a filmagem, eu explico já na entrada. Na primeira vez eu digo, olha, a gente trabalha dessa maneira, isso é importante, e aí a gente vai selecionando a rede que você quer perto de você, né? Porque o pai que não entende, não é ali que ele não vai estar feliz ali, ele vai estar incomodado, porque o perfil não agrada a ele, né?
Então, ele tem que buscar, eu prefiro que ele busque a melhor condição para onde ele se sinta bem, né? Agora, vou fazer de tudo para convencê-lo de que essa imagem, inclusive, além da gente filmar, eu tenho várias formas e vou te dizer assim, a periodicidade. A gente briga muito com esse tema. Briga que eu digo que eu já cheguei a conclusões assim, se eu pudesse, eu avaliaria, vamos dizer, todas as sessões eu filmaria e eu faria análises pelo menos mensais, se eu pudesse. Mas a gente não consegue pelo volume e pelo dia que tem 4 horas, né? A gente tem informações, se for para fazer algo só para canetear e entregar, é melhor não fazer, né? Então, essa fidelidade, ela vai acontecendo, vamos colocar, eu vejo que a cada 2 meses, mais ou menos, você consegue fazer uma boa interpretação dos dados. Agora, gravação, você pode fazer todas as aulas, se você quiser, né? Então, é diferente. Porque na hora que você faz, e aí você vai dizer, mas como você apresenta isso para o pai? Porque esse é um outro dado. Como que você apresenta isso para além da... A criança não está nem aí com isso. Ela quer ser feliz, ela quer entrar na água, ela quer aprender lá, se divertir. No meio disso, ela vai aprender a nadar. Eu não acho que... Eu já falei, natação é meio, não é fim. Então, ela não pode ser o ponto final. Mas os pais, sim, os pais têm uma expectativa de saber não só se a criança está conseguindo aprender, porque ele está investindo, e nós estamos num sistema capitalista, não tem como negar isso. A gente precisa que ele queira mesmo investir na gente, então nós temos que ser realistas e não podemos ser hipócritas de que achar que isso não existe. Isso existe sim, porque é isso que sustenta. E o pai, ele está inserido nesse processo, ele é peça fundamental. Exatamente. Ele é peça fundamental, porque ele é um agente. E aí que eu ia chegar. E se a gente transportar essa experiência, esse respeito que a gente tenta, a espontaneidade, a importância das ações, do carinho, da espontaneidade, tudo isso, da oportunidade, ele vai transferir para o dia a dia dele e essa criança vai ter outras oportunidades. Isso. Então, assim, dentro do processo, eu defendo, e eu peco um pouco nisso, eu acho que ainda não cheguei no meu ideal. Eu já tive várias ideias, vou contar todas para todo mundo, porque acho que acho que existem pessoas que até são mais competentes na fidelização do processo, né? Eu acho que uma coisa é a gente ter a ideia, o segundo é a gente fazer valer que a ideia siga, né? Por muito tempo, porque é difícil. Trabalhar com o processo de fidelidade com os pais, sinceridade, onde eles se envolvam, isso dá trabalho, sim. Então, se você... Só que a consequência é sempre favorável, né? Mas eu acho, Josiane, esse ponto que tu está falando, eu não vejo dificuldade, porque eu acho que isso faz parte do trabalho do professor, constantemente dar informação, constantemente fazer uma atividade e dizer por que tu está fazendo. Isso é a forma de fidelizar. Sim, agora eu vou te explicar o porquê que eu estou falando isso. Depende das estruturas. Às vezes você não tem o mesmo acesso a esses pais, principalmente quando eles não estão na água. Uma coisa é você falar com pais que estão na piscina. Você está falando de uma natação infantil, em que os pais não estão presentes, certo? Então, até a alternativa da filmagem, ela não só é instrumento de avaliação, como você pode fazer uma compilação e entregar aos pais. E entregar aos pais mesmo como um processo juntamente com a análise onde eles também participam. Então, eu tenho os dois perfis. Quando a gente avalia e quando o pai faz a percepção das coisas que ele é capaz de ver, mas não pela natação, e sim pelo desenvolvimento daí. Por quê? Porque o pai não vai poder julgar a natação, mas ele pode julgar o desenvolvimento. Nossa, meu filho está super mais alegre. Nossa, eu percebi que agora ele não cai mais tanto. Nossa, eu percebi que aqueles movimentos lá, ele era todo estabanado, derrubava todo dia, ia botar o copo na pia e o copo virava. E daí agora não, ele leva o copo e não deixa ele virar. É uma sutileza de situações que a gente consegue valorizar. E é isso que a gente, quando eu falo em psicoansiedade aquática, inclusive, que a gente tem que levar para fora. Não pode deixar no ambiente da piscina.
A gente tem que fazer com que essa nossa atividade seja tão essencial que o pai diga assim, olha, eu paro de pagar outras coisas, mas a natação eu não vou parar, não. Por quê? Porque eu vejo meu filho, eu acompanho, eu consigo vibrar com ele e eu saio de lá realizado com os resultados, né? Esse é o grande desafio de um processo de mapeamento que a gente está chamando de avaliação, de mapeamento do desenvolvimento mesmo da criança, né? Eu penso que esse seria a resposta final, vamos dizer. Apesar que não estamos no final, mas quero dizer assim, o resultado final de um processo avaliativo é aquele que chega nos pais. Josiane, nós temos mais 10 minutos. Não, estou adorando. Por isso que eu estou falando que não é o fim. Não, mas eu estou dizendo que 10 minutos é muito pouco. Quero mais. É verdade. E quais são os outros fatores, assim, de habilidades da água que a gente tem que prestar atenção? Então, eu penso que além dos as fases da adaptação que eu falei, então, mergulho, respiração, mergulho, flutuação, propulsão, porque a propulsão ela é uma marca de mudanças de padrões, né? A criança Para que eu uso, Josiane? Em vez de usar a propulsão, eu uso o termo sustentação, porque o objetivo é a sensibilidade das extremidades. Então, a criança que consegue fazer o cachorrinho, consegue ficar em cima, consegue buscar o apoio, ela facilmente vai conseguir fazer o movimento propulsivo depois. Então, eu entendo propulsão como algo que a criança tem um ponto de apoio, e ela consegue chegar num outro ponto com as suas possibilidades, e não necessariamente somente a sustentação. A minha visão de propulsão é que o mais importante é essa criança conseguir chegar com essas... E aí, acho que poderia incluir a sustentação no meio. Eu entendo perfeitamente, concordo com você, mas nem toda... Eu vou te dar um exemplo. A criança, eu estava até falando sobre a expressividade, né? A criança que fica tempos, brincando de cavalinho no espaguete, tá? E ela brinca de pedalar as perninhas, e ela desloca, e ela cai, e ela levanta, e você eu permito. O tempo que ela necessitar, ela vai brincar com aquilo. E ela repete muito essas cenas. O que isso representa? Né? O que ela está me mostrando na hora que ela faz isso, que é isso que importa. Eu preciso entender o que ela está fazendo quando ela está repetindo. O que significa essa repetição da ação? Significa que ela está fazendo descobertas para mim, significa que aquele movimento ele precisa ser vivido ainda numa posição vertical, porque essa criança ainda não fez a passagem para a posição horizontal, então ela tem que brincar com isso, e significa que no elemento segurança, o objeto ainda se torna relevante. O segurar, era o que eu ia completar. Mas são três, tá? E aí, a repetição, para mim, além dessa questão, significa que ela está no prazer. Porque se ela repete, é porque ela está vivendo prazer. E se ela está vivendo prazer, ela também está vivendo o desprazer. E na hora que ela vive o desprazer, ela descobre coisas que ela vai querer superar. Porque ela vai querer voltar ao prazer. Então, quanto mais ela precisar, mais eu vou deixar ela ficar nessa... E esse é um elemento que, para mim, é propulsivo. Ele não é de sustentação. Você entende a diferença? Sim, mas é que eu considero, na primeira fase, a sustentação como uma habilidade básica. E a propulsão eu já entro como a ação do nado. Sim. Entendi. Entendeu? Então, por isso que eu considerei. Para mim, são coisas distintas. Mas, para mim, a sustentação, eu ter uma visão de propulsão de nado sem ter o desenvolvimento dessas habilidades, eu acho que mais adiante ele vai ter que desenvolver isso. Então, eu coloco como uma base a flutuação, o mergulho profundo, o salto e a sustentação. Então, o meu pilar de habilidades aquáticas se dá nisso. A rotação. Também. A criança que não faz rotação de eixo, ela não consegue depois ter essa habilidade. Essa habilidade é um pré-requisito também desse movimento global, entendeu? Então, por isso que eu acho que aqui bate uma discussão boa, hein?
Na próxima, na próxima. Que já deve estar acabando, mas eu não sei nem quanto eu tenho, mas eu queria só falar. Você perguntou o que mais? Aí entram alguns mecanismos dentro do campo psicomotor. Eu acho que a gente, quando faz isso, a gente tem que analisar o tônus, sobretudo o tônus. Eu acho que a entrada do tônus, a base da psicomotricidade aquática foi realmente a base tônica. A gente precisa entender mais de tônus para dar conta, esse é um deles. E a noção que é fundamental para relacionar esse espaço e tempo, que é a noção de corporeidade, de esquema corporal. Para mim, se a gente trabalhasse com esses dois, a coordenação já está inserida, a lateralidade já está inserida, todas essas já estão inseridas nos outros aspectos. Mas esses dois, para mim, já daria conta de você fazer um bom mapeamento. Que é o tônus e a respiração. Não, a respiração dentro dos processos adaptativos, o tônus e a corporeidade. Corporeidade, tá. Porque deixa eu te dizer uma coisa, José. Entre imagem, esquema, expressão e consciência corporal. Entre os 4 na corporeidade. Tá? Sim, perfeito. Pessoal, olha só. Essa live vai ficar gravada, tá? E eu vou terminar daqui a um pouquinho, mas eu quero dar alguns recados antes. Ela vai ficar gravada e se você quiser, vai lá e comenta que eu passo para a Josiane, eu respondo e a gente vai seguindo, porque não deu tempo. Eu com uma Josiane aqui, eu não vou abrir para perguntas, eu vou querer ela o tempo inteiro para mim. Então, como a gente vai deixar gravado, vocês podem me mandar direct, podem comentar onde eu deixar lá, vai ficar no IGTV, entra lá no YouTube, que aí a gente vai continuar, porque o nosso objetivo é compartilhar experiências, é fortalecer a natação. Esse é o nosso objetivo, o nosso canal, o objetivo é esse. E a Josiane é uma amante da natação. O trabalho dela é lindo, eu sou extremamente grato pela base que ela nos passa. Vou mostrar de novo, não deixem de ler, não deixem de comprar. Ela é uma base importantíssima para a gente usar nas nossas ações. Então, Josiane, queria agradecer muito. É isso, eu que queria Nós agradecer. temos vai ter outras oportunidades, tenho certeza. Quero agradecer demais, Josiane, porque eu sei que tu passou por uma fase difícil na tua vida e que tu tá aqui tocando a vida. Parabéns, que tu tenha uma vida plena. Um beijo no coração. Considerações Querido, finais. gratidão. É porque a gente tem pessoas como você perto, sabe? Que nos incentivam e a gente segue o barquinho mesmo, não é? Eu agradeço as pessoas que estão aqui, que vieram, e a gente sejam instigadores, venham questionar, venham procurar, que a gente realmente demora às vezes um pouco, mas respondo sim. Agora eu não respondo, eu estava com questões pessoais, agora eu estou respondendo mais rápido. Tá. Josiane, muito obrigado. Eu só quero finalizar dizendo o seguinte, pessoal. Nós estamos essa semana, eu estou com o curso do Método Poli, à venda. Semana que vem eu vou fechar. Qualquer dúvida que você tenha, manda um direct, me manda uma mensagem que eu entro em contato direto com vocês e para não deixar nenhuma dúvida nisso. Josiane, um beijo no coração. Um beijo a cada um. Muito obrigada. Obrigado por compartilhar a tua experiência. Foi um prazer, uma delícia. Me emocionei. Vou te chamar de novo. Eu quero uma cópia desse material, hein? Eu vou te mandar. Tá bom. Um beijo a todos e até a próxima. Gente. Ó, amanhã, Ana Cláudia Ribeiro e Gisele Cunha vão estar conversando comigo, hein? Essa semana é toda de live. 8h30, não perca.